Vocês já repararam que na Idade Média havia o conhecimento religioso, que era o único que importava, tudo o resto não interessava, né? Agora que nós pensamos que somos evoluídos, quando os espíritos dizem que não, somos esclarecidos, é o contrário, né? Fazemos a apologia do materialismo absoluto e perdemos o norte de Deus. Então, com a doutrina espírita, nós encontramos o meio termo, né? Allan Kardec, em 1857, dizia que a ciência espírita marcha ao lado da ciência oficial, mas não para onde esta se detém. Vai mais além e revela as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E depois espera que a ciência da Terra concorde ou não, venha a descobrir ou não, não é? E isso é importante. Isto que a Ágata disse agora. Não existe só uma fonte do conhecimento, o conhecimento científico, existem muitas. E temos de olhar para isso cada vez mais numa visão holística. Sim, senhora. E como se não bastasse este tema, temos um outro ainda a seguir, que é do empirismo ao advento da ciência. É um tema interessante. O que é que o Reinaldo Barros terá para nos dizer acerca disto? Ele veio diretamente de Olhão, no sul de Portugal. Acabou de chegar a correr, parece que ficou sem gasolina. Estamos à espera que ele entre. Aí está ele. Olá, Reinaldo. Viva! Boa tarde a todos. De facto, se nos questionarmos sobre como surge a capacidade de pensar e de conquistar conhecimento, teremos que fazer uma grande viagem no tempo. Não conseguiremos nunca precisar em que momento da evolução da espécie humana ganhamos a capacidade de pensar de forma autónoma. Mas podemos, de alguma maneira, fazer uma especulação sobre isso. Com certeza já devem ter visto fotografias de pinturas nas cavernas e saberão com certeza como é feito uma tinta. Sabem como é feita uma tinta? Não. Então, digamos que se porventura, há uns milhares de anos atrás, nós tivéssemos feito uma caçada e tivéssemos feito um repasto com a caça, provavelmente iríamos comer com as mãos e provavelmente as mãos iriam ficar sujas de gordura, de sangue, e com certeza, como não haveria o conforto que há hoje, iríamos limpar as mãos em pedras, em folhas, no que estivesse ao lado. E provavelmente iríamos observar que os vestígios de sangue ou os vestígios de carvão ficavam há algum tempo fixos num suporte. Mas, porventura, poderia acontecer que, tendo mexido no carvão e tendo mexido em gordura, alguém tivesse esfregado as mãos e a gordura, o carvão, ficavam fixos durante mais tempo. E poderá ter acontecido que alguém tenha agarrado nessa gordura carvão e os tenha continuado a misturar e tenha feito a experiência de passar essa pasta numa superfície. E até pode ter havido a hipótese de alguém a seguir ter considerado que com aquele material se poderiam fazer formas interessantes. E então temos aqui um princípio do aparecimento de uma tinta que se vai fixar num suporte e com o qual nós podemos pintar. Poderá ter sido um ato espontâneo de início, poderá ter sido um ato de curiosidade a seguir.
até que passa a ser um ato intencional. Eu crio uma pintura, eu crio uma tinta e faço uma pintura. Só que entre este primeiro início da descoberta de como fazer uma tinta até pintar uma gravura, uma imagem numa parede, nós temos um ciclo de milhares e milhares de anos. E, portanto, durante este espaço de tempo, há como que uma evolução da mente, do cérebro e da capacidade de realizar conceitos, de ter ideias e de, com estas ideias e conceitos, conseguir ter uma forma de conhecimento do mundo. Então, digamos que desde o princípio em que o ser humano começa a ter consciência e pensa, ele também vai ter como que uma cosmovisão do mundo, da vida, do universo. Quer isto dizer, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que está à minha volta, tudo aquilo que eu ouço da tradição oral, tudo aquilo que me transmitem de cultura e de aprendizado, mesmo daquilo que são conhecimentos práticos, como saber caçar, como saber observar os animais, como saber reconhecer as plantas, tudo isso passa a fazer parte da minha cosmovisão. Esse é o meu mundo, é o mundo em que eu vivo e é a forma como eu percebo o mundo. É óbvio que um ser humano tem uma cosmovisão, uma sociedade, um grupo, uma comunidade de seres humanos tem uma cosmovisão e que grupos diferentes terão cosmovisões semelhantes em alguns pontos e diametralmente opostas em outros. Então, digamos que com isto nós estamos a fazer uma significação da existência, da realidade, a atribuir valores. E isto é uma forma de conhecimento. É óbvio que em estágios mais antigos, mais arcaicos, a única forma de transmitir conhecimento é através da experiência partilhada e através da oralidade. Só podemos transmitir através da palavra e alguém tem que ter uma memória para reter essa informação. Então, nestas culturas mais primitivas, a memória tinha um papel extraordinário na preservação do conhecimento. Imaginemos, por exemplo, uma linhagem de seres humanos, um pequeno grupo. Nós somos da linhagem de, que viveu junto ao rio tal, que se chamava isto e aquilo, e conseguia-se fazer, às vezes, um retrocesso em memória de 3, 4, 5 gerações atrás e muitas vezes até fiável. E esta memorização da história do conhecimento dava àqueles que agora conviviam neste núcleo conhecimento importante para a sobrevivência. Portanto, esta cosmovisão também tinha a ver com uma necessidade prática e imediata de sobrevivência e de continuidade. Não sabemos, não é possível hoje sabermos como seria a cosmovisão de então. Mas, olhando para gravuras de há 30 mil anos, para a estatuária, conseguimos compreender que há um universo que é representado, corresponde àquilo que seria o mundo na altura, todos aqueles animais, todas aquelas formas vivas, e que essas formas vivas, de algum modo, teriam algo de muito significativo. Elas não representam apenas animais, elas representam algo que está para lá desses animais, que não são os animais, são a representação dos animais. E apesar de as gravuras terem movimento, aqueles não são animais em movimento, são representações de animais em movimento. E, portanto, em termos de capacidade mental, a capacidade de nos abstrairmos e de conseguirmos imaginar essas situações já é sinal de um progresso a nível mental. Junto com isto, nós temos representações de mulheres grávidas, indiciando que havia o culto da fertilidade. O culto da fertilidade é importante, porque tem a ver com a sobrevivência,
mas também denota ainda que há uma observação da realidade. Então começa-se a ver que o ser humano tem capacidade de encontrar regularidades, padrões. Ou seja, o ciclo de fertilidade da mulher pode ser associado às fases da Lua. E, portanto, se nós aprendermos a contar as fases da Lua, nós aprendemos a contar o ciclo da fertilidade. E fazendo o calendário lunar, nós passamos a ter um calendário que se vai repetir de X em X tempo. A mesma coisa em relação ao Sol, a mesma coisa em relação às estações. E isto é um conhecimento partilhado de geração em geração que permite essa necessidade de provir à sobrevivência. Saber que quando começam a soprar aqueles ventos daquela direção e a temperatura vai baixar, é sinal que temos que nos deslocar para outro sítio, onde iremos criar o gado, onde iremos caçar, onde iremos estabelecer novos acampamentos. E que quando começar a estação a florir, será necessário então procurar outros campos e outras regiões. Então isto é uma questão também de adaptação ao meio. Ora, tudo isto é uma forma de conhecimento empírica, natural e que é também partilha de experiência. Mas depois damos um salto em que começamos a ter sociedades não nómadas, mas sociedades agora estabelecidas em núcleos, em primeiros núcleos urbanos. E onde, pela questão da divisão de trabalho e pela questão da exploração do meio e dos recursos, será necessário estabelecer outra forma de organização. Então é necessário também fazer, de algum modo, uma gestão daquilo que existe e daquilo que poderá não existir. Teremos as primeiras formas de matemática, teremos as primeiras formas de cálculo, teremos as primeiras formas de registro e teremos as primeiras formas de escrita, onde aquilo que era traduzido oralmente agora pode ser significado através de símbolos. E aqui, novamente, temos o indício de que, mentalmente, o ser humano, neste processo evolutivo, voltou a dar um outro salto evolutivo. Mas continuamos a ter, nestas sociedades, uma outra cosmovisão. Já não é a cosmovisão das sociedades mais arcaicas, é a cosmovisão agora de sociedades dentro do Paleolítico, dentro do Neolítico e dentro daquilo que serão as primeiras grandes civilizações. E aí nós começamos a ter registros. E esses grandes registros do conhecimento, ou daquilo que seria a cosmovisão do homem, são os mitos. Os mitos não são reais, os mitos são realidades simbolizadas, onde deuses, semideuses, raças de outros homens representam poderes. E essa cosmovisão dos deuses em ação significam os elementos que existem no universo e que agem de sua livre vontade, por seu arbítrio, sobre aquilo que é o mundo do homem. Então temos aqui uma primeira visão de que o universo tem, de algum modo, leis. Não sabemos como funciona, mas pressupomos que existem entidades e que essas entidades, de algum modo, têm o poder de governar, seja a chuva, seja as águas, seja os ventos, seja a natureza, as plantas, os frutos. Existem poderes na natureza e eles estão simbolizados por deuses. E provavelmente dentro desses deuses existem hierarquias. Então os mitos agora vêm suprir essa necessidade de uma cosmovisão, dessa visão do mundo, do universo e da vida, que no fundo é a realidade que nós criamos e a realidade em que nós vivemos. Nestas sociedades não há muito a procura de perceber o porquê dos mitos, eles servem perfeitamente para o dia-a-dia, e para que estes mitos sejam perpetuados, eles são transmitidos oralmente, mas também são ritualizados. Isto quer dizer que é necessário, de acordo com calendários determinados,
recriar a ação dos deuses sobre o mundo, sobre o universo, sobre a criação. E, por exemplo, se nós olharmos para a mitologia egípcia, nós vemos todo o ritual de mumificação, representando os deuses do mundo solar como os deuses do submundo, e representando nessa viagem do mundo solar ao submundo a viagem da alma, a viagem dos mortos, a viagem dos espíritos, e ao mesmo tempo representado em cada uma destas deidades ou divindades egípcias, poderes protetores ou poderes que atuam sobre a sociedade. Então, como os seres humanos, os homens, não questionam essa legitimidade, eles têm que agradar aos deuses, propiciar que eles voltem a agir e a ser benéficos para a atuação humana. Daí que apareçam muitas vezes os sacrifícios, que são formas de agradar ou de alimentar os prazeres e as necessidades dessas deidades. Por volta do século IV, do século VIII, século VII a.C., vão dar-se algumas modificações na sociedade grega. Estas sociedades que agora estão em núcleos urbanos vão ter formas de organização completamente diferentes. As pessoas passam a viver mais na cidade, a cidade passa a ter uma organização social e a organização social passa a ser a organização da polis. Esta polis é representada por todas as classes de cidadãos, organiza-se segundo um sistema democrático e as pessoas agora estão mais próximas do poder. O poder é um poder que existe e nessa altura vai-se perguntar se este poder que existe é um poder que decorre dos deuses ou é um poder que decorre da vontade dos homens. Isto vai dar origem a grandes discussões filosóficas e, a partir deste momento, aquilo que era a aceitação quase incondicional dos mitos passa a ser entendida de outro modo. Os mitos, que eram uma forma filosófica de questionar a realidade, de pôr as grandes questões, como é que a vida apareceu, como é que as estrelas estão no céu, como é que nasce a vegetação, de onde é que vêm os animais, onde é que estávamos antes de existir, para onde é que vamos depois da morte. Estas questões começam a ser questões de ordem filosófica. O homem questiona-se sobre si mesmo e sobre a sua cosmovisão, sobre a sua realidade. Eu existo, mas será que existo? Se existo, porque é que existo? Posso decidir ou não posso decidir? E aqui temos, por exemplo, as grandes tragédias gregas a enunciar estas questões filosóficas dos grandes debates do homem como construtor do seu destino. O homem está sujeito a leis, as leis da polis são leis definidas pelos homens, mas há leis que são divinas e há leis que são humanas. Quais são as leis que têm primado e quais são as leis que são secundárias? A quais devemos obedecer primeiro e a quais devemos obedecer depois? Neste momento, século VII a.C., dá-se ainda outro grande desenvolvimento. Os gregos são grandes navegadores, viajam pelo Mediterrâneo, entram em contacto com outras culturas, estabelecem colónias, fazem trocas comerciais e isto vai fazer com que outras cosmovisões, outras formas de ver a realidade, de compreender o universo e a vida, entrem neste discurso. E aí os gregos vão se questionar sobre aquilo que é o seu próprio conhecimento. É óbvio que questionar tudo isto é uma procura de verdade. Nós queremos atingir uma verdade. E aqui vai haver uma grande diferença, porque se até a determinado momento eram os deuses que eram responsáveis por tudo, a partir deste momento o homem começa a considerar que ele também é responsável por muita coisa e que tem que conhecer para bem escolher. E, portanto, há aqui uma derivação em que se tinha aquilo que era o conhecimento, o sófos, aquele que tem o conhecimento, e aquele que é o filosófos, aquele que ama o conhecimento, que procura o conhecimento. Conhecer só por si já não chega. Amar o conhecimento é procurar a verdade que está para lá da aparência das coisas.
aquilo que está oculto sobre a ordem natural do mundo e do universo. E os gregos, para entenderem isto, vão à procura das causas primeiras de tudo. Vão definir que existe um grande princípio, primeiro princípio de todos, que se chama o arquê, de onde deriva a palavra, por exemplo, arcaico, ou arqueologia, que refere a tempos remotos, a tempos primeiros. Mas, ao mesmo tempo, este arquê também é como que algo que comanda tudo. Então, existe um primeiro princípio, de onde sai um outro princípio, que eles chamam a physis. E a physis é, na origem da palavra, o brotar, o nascer, o fazer aparecer. E então a physis será a física. E então eles vão estudar aquilo que é a física. Esta física corresponde à natureza, mas ao mesmo tempo esta natureza não é a natureza exterior ao homem, é a natureza como um todo. E esta natureza como um todo vai desde o átomo, às formas vivas, aos planetas, às galáxias, ao universo, considerando que tudo é natureza, tudo é physis, e que conhecer esta realidade é importante. Então, esta procura da compreensão da physis vai fazer com que o pensamento vá derivar de duas maneiras. Vai continuar a haver um pensamento que é filosófico, que é a demanda das grandes questões, e vai haver um outro pensamento que vai ser um pensamento que derivará para o pensamento científico. A filosofia continuará a existir sempre. A filosofia é o questionar a realidade e a validade das coisas. O conhecimento científico terá necessariamente de caminhar de uma outra forma. Mas como é que, olhando para a natureza e para o dia-a-dia, e de qualquer um de nós tem esta experiência, nós vemos que não há 2 dias iguais, não há uma constância nas coisas. A vida aparece e desaparece, tudo é transitório, tudo se transforma, tudo está em contínuo movimento. E, portanto, a physis corresponde também a um movimento contínuo, uma ação contínua. Isso caracteriza aquilo que é o mundo físico. Mas será que o mundo físico, nesta transformação contínua, mantém alguma coerência? Sim, mantém alguma coerência. Então, como é que a coerência do universo se mantém? A coerência do universo mantém-se porque existe um outro princípio por trás disto tudo, que é o chamado logos, que irá dar origem à palavra lógica, pensamento lógico, pensamento racional. Então, os gregos chegam a esta definição, mais ou menos, que existe um primeiro princípio, arche, do qual deriva o universo, a física, physis, e que esta physis, que em princípio estaria em caos permanente, porque tudo isto está em movimento permanente, é mantido em ordem pelo logos, por este pensamento. E, portanto, de algum modo, o homem, filósofo, nesta altura vai à procura deste logos interior. Ele é parte da natureza, ele também se transforma, ele está aqui durante um determinado tempo, mas ele é um filósofo. Ele ama o conhecimento, ama a sabedoria e quer ter esse conhecimento e essa sabedoria porque, filosoficamente, o conhecimento é uma forma de libertação daquilo que é mais profundo no ser humano. Portanto, procuramos sair de um estado de ignorância da realidade para compreender a realidade profunda. E, de algum modo, isto assemelha-se muito àquilo que o Cristo disse, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dito à maneira grega, conhecereis aquilo que está por trás da physis, o logos, procurareis essa verdade e quando encontrares esse caminho, nessa altura, sabereis o porquê da vossa existência. Então, digamos que esta cosmovisão, ao longo do tempo, é esta procura de resposta também para o sentido da vida. Porque é que existimos, porque é que estamos aqui, o que é que significa toda esta grande realidade, o que é que nós procuramos da vida, o que é que a vida nos dá. Será que ela tem significado? Será que ela não tem significado? E é esta procura de sentido que vai fazer com que o pensamento científico se vá desenvolver.
Porque à medida que olhamos para a física, nós iremos desenvolver processos de compreensão da mecânica, da hidrologia, da gestão do tempo, da medida das coisas, e esta capacidade de começar a inferir medidas, formas de calcular, formas de relacionar, vai fazer com que nós encontremos os princípios por trás da physis. Daí que os pitagóricos dão, por exemplo, muita importância ao número, às matemáticas. A geometria está presente nestas civilizações, porque são formas de organizar ou de dar ordem àquilo que é a physis. Se olharem para as grandes pirâmides do Egito, encontram regras matemáticas. Se olharem para os grandes templos gregos, encontram fórmulas matemáticas. E, portanto, há uma procura da ordem. E a ordem vai representar também aquilo que é o perfeito, o belo, aquilo que está para lá do homem, aquilo que é o ideal a atingir. E, de alguma forma, alguns destes pensadores procuram trazer a ordem ao mundo em que vivem, de forma que também o homem em sociedade tenha uma ordem mais perfeita e que possa viver em equilíbrio com ele, em equilíbrio com os outros, em equilíbrio com a própria vida. Então teremos todos esses avanços e iremos assistir ao aparecimento das primeiras máquinas, dos primeiros engenhos, da roda, dos mecanismos. Tudo isto são aplicações de regras da física. Até o momento em que se começa a olhar para as estrelas e se vê que há ciclos, irregularidades e que é necessário arranjar calendários, mas ao mesmo tempo arranjar uma explicação para isso. Então temos processos de... Uns dirão que é o Sol que está no centro de tudo, o heliocentrismo, outros dirão que é a Terra que está no centro de tudo, e que tudo isto são grandes esferas girando no universo, onde depois se encontram algumas irregularidades que é necessário procurar novas teorias para explicar aquilo que se observa. Iremos avançar no tempo, iremos ter o advento do cristianismo, iremos ter a Idade Média, iremos ter o aparecimento da escolástica, iremos ter em Alexandria, com os ptolomeicos, a destruição da grande biblioteca onde estavam o conhecimento arquivado de tudo o que era o conhecimento da antiguidade. E há aqui uma grande decisão, considerando que o conhecimento que vinha dos pagãos não tinha a validade, que teria o conhecimento que viria por forma, entre aspas, cristã. E isto vai fazer com que haja algum retrocesso neste aspecto da procura e da filosofia, do lançar de questões. Mas, como é evidente, o ser humano não vai perder aquilo que Platão e Aristóteles consideram que é a base da filosofia, que é a perplexidade, que é o encantamento, que é o deslumbramento, que é a capacidade diante dos fenómenos da vida ficar perplexo. E é essa perplexidade que causa a curiosidade e é essa curiosidade que quer encontrar respostas para aquilo que observamos, sentimos, vemos e questionamos. Então chegaremos ao Renascimento, século XV, iremos ter novamente um outro tipo de sociedade que aparece, sem demérito para o espaço temporal que existiu, seria muito fastidioso falar disso tudo, mas chegamos ao Renascimento e temos novamente uma grande abertura para o mundo. Repare-se que houve os descobrimentos portugueses, repare-se que há os grandes tratados sobre as esferas, em que pela primeira vez se prova cientificamente que a Terra não gira à volta do Sol, que há ciclos mais complexos. Pela primeira vez se faz estudos sobre a anatomia humana, dissecam-se cadáveres e procura-se compreender como é que o corpo se constitui. E nesta altura há como que o questionar aquilo que era o aprendizado da escolástica. E então René Descartes vai aparecer com o racionalismo e vai dizer: nós temos que duvidar até daquilo em que fomos criados a acreditar. Porque será que aquilo que eu acredito é verdade? Ou será que aquilo em que eu acredito não é verdade? Eu até devo duvidar de mim mesmo. Será que eu existo? Como é que eu posso provar se eu existo, se tudo pode ser uma ilusão? E chegando ao limite, se eu ainda consigo fazer esta pergunta, é porque existe qualquer coisa em mim que pensa para lá do corpo. Portanto, este algo que pensa é que me faz dizer eu penso, logo existo.
porque se não tivesse a capacidade de negar o meu próprio pensamento, eu não existiria. E isto quer dizer que devemos agora olhar para a física, para isto que é considerado as ciências da natureza, ciências naturais, e dar-lhe um método que possa permitir avançar mais rapidamente no conhecimento. E ele vai dizer que a razão deve ser a ferramenta mais válida. E ela deve excluir tudo, inclusive o princípio de que Deus existe e que foi o Deus Criador que deu origem a tudo. Nós devemos olhar para as coisas, pensar sobre elas e, através da razão, encontrar esse método que nos leve à procura da verdade. Por outro lado, os empiristas vão dizer não, a razão só por si não é tudo, porque estamos a partir do princípio que, no limite, existem ideias inatas. Não há ideias inatas, dirão os empiristas. O homem é como se fosse uma folha em branco, nasce sem nada escrito, e é a experiência que lhe vai dar conhecimento. Então a experiência só se transforma em conhecimento porque temos sentidos. E, portanto, a experiência sensorial, a experiência feita através do corpo, é aquilo que imediatamente nos serve de ferramenta de observação e de medida. Eu irei observar, irei constatar, irei apontar, irei rever aquilo que vi, e se continuar a verificar essas singularidades, aí nessa altura eu começo a formular uma hipótese, uma ideia para explicar aquilo que eu sinto, observo e vejo. E, portanto, é necessário aqui sempre os sentidos para o aprendizado. Não quer dizer que um tenha a razão toda, através do racionalismo, nem que o outro tenha a razão toda, dizendo que são apenas os sentidos. Então estamos em plena efervescência, estamos no Renascimento, as ideias agora são humanistas, Deus não é a grande preocupação, o centro do pensamento é o homem. O pensamento dos humanistas é o homem centro do mundo. O homem que agora tem as ferramentas para fazer estas viagens extraordinárias, que criou instrumentos científicos para medir as estrelas, para fazer cálculos, o homem que constrói estas embarcações, que observa o mundo, que registra, que dá sinal, que aponta, descobrindo novos horizontes, novas culturas, e, portanto, estamos num grande efervescência. E, ao mesmo tempo, esta visão científica é olhar para a física, para a natureza, com olhos ainda mais minuciosos. Se formos olhar, por exemplo, para as pinturas de Leonardo da Vinci, há representações que são um pouco idealistas, mas, em alguns aspectos das representações, as plantas que ele aponta correspondem exatamente botanicamente às espécies que existiam onde ele vivia. E são muitas, às vezes, em cada uma dessas pinturas. A forma como analisa a anatomia humana é perfeita. Estão lá registados a anatomia de superfície, músculos, tendões, veias, etc., etc. Ou seja, o homem do Renascimento continua à procura, nessa nova cosmovisão, da grande verdade do universo. Ao longo de todo este percurso, estamos a falar daquilo que é a evolução de uma ciência sobre o ponto de vista apenas ou estritamente material, nós temos a outra realidade. Aquela realidade que a física ou a física observa até determinados limites e a partir dos quais não tem resposta. E, portanto, existem as chamadas questões metafísicas, as questões que estão para lá daquilo que nós conhecemos da física. Os empiristas reconhecem que os sentidos não nos permitem saber tudo e, portanto, todo o conhecimento será sempre relativo. Todo o conhecimento às vezes será temporário, porque novas observações irão complementar, transformar aquela teoria que até ali foi válida. E isto fará, este questionamento, este pôr em causa e às vezes este ceticismo, fará com que a ciência avance e que nós tenhamos hoje, mercê de todo este desenvolvimento, aquilo que foram as ideias básicas, por exemplo, do atomismo para os gregos, transformados agora em eletricidade, em eletromagnetismo, em campos gravitacionais e transformado naquilo que são os impulsos para as novas tecnologias na área da computação, da informática, dos satélites, dos telemóveis, são conquistas deste processo de pensamento, de busca da verdade que fizemos ao longo do tempo. Vemos ainda estas tecnologias adaptadas a outros campos, como o raio-x, os taques. Tudo isto
são fruto dessa especulação, dessa observação da natureza e desse procurar da ordem interior da physis, da ordem interior do universo, da qual nós, como seres humanos, somos parte. O grande desafio, ao longo também deste processo, e entramos numa idade que é a idade da energia, e que caminha muito rapidamente de uma idade de conhecimento de energia para uma idade do espírito, é perceber até que ponto todo este conhecimento, toda esta tecnologia tem que ser usada de uma forma consciente e de uma forma correta, justa, verdadeira. Isto quer dizer que, se em algum momento tivermos a necessidade de separar a ciência de outros aspectos do conhecimento, temos novamente a necessidade de juntar à ciência as grandes questões da ética e as grandes questões da moral e as grandes questões que vêm lá de trás do sentido da vida. Tecnologia serve para quê? Com que finalidade? Que sociedade, que mundo nós temos? Que sociedade, que mundo, que vida nós queremos? O que é que nós, como seres capazes de conhecer, como seres capazes de gerir o conhecimento, pretendemos alcançar naquilo que são os tempos vindouros? E reparemos que este processo, longo destes milhares de anos, é um processo extraordinário. Desde o momento em que nós colocamos a mão nas cinzas e misturamos com gordura e criamos uma tinta para expressar algo numa parede, até o momento em que criamos tintas sintéticas a partir das novas fórmulas químicas, em que agora já não precisamos às vezes da tinta material para pintar e usamos os lasers, ou usamos as tecnologias tridimensionais dos hologramas, nós demos passos gigantescos na compreensão da physis e na compreensão de nós mesmos. É óbvio que este princípio empirista estará sempre presente e ele não pode ser descurado na nossa educação. Retirar às crianças, retirar a seres humanos em formação em espíritos que reencarnam pela primeira vez a oportunidade de viverem a experiência sensorial é um erro. Ninguém aprende sem o corpo físico. Temos uma realidade diversa, mas o corpo é necessário para o aprendizado. E especialmente para aquilo que são aprendizados profundos, que são aqueles que têm a ver com o que nos faz humanos. E o que nos faz humanos não é propriamente só o domínio do conhecimento e da tecnologia. O que nos faz humanos é também a capacidade de sentir, a capacidade de emocionar, a capacidade de dar significado aos sentimentos, a capacidade de viver em grupo, a capacidade de procurar em grupo aquilo que chamamos a felicidade, que é uma ordem de equilíbrio interna e é uma ordem também de equilíbrio do todo, e é também uma ordem de equilíbrio na vida e no universo. E, portanto, esta experiência empírica que vem pelos sentidos, ela deve ser refinada também. E devemos usar as nossas capacidades intelectivas, porque, tal como nos dizem os espíritos, os espíritos são os seres inteligentes da criação. E voltamos ao arquê, à physis e ao logos. Deus, causa primária de tudo, inteligência suprema. Os espíritos como uma das forças que agem sobre a natureza. E aquilo que é a natureza, a physis, que é o mundo material. E tudo isto está em permanente ligação. Obrigado pela vossa atenção. Um grande abraço. Nós é que agradecemos, Reinaldo, por esta fantástica viagem no tempo.